Isso demonstra muito a força do elenco flamenguista, porque outro time que não tivesse Arrascaeta, Paquetá, Pulgar e Alexandre provavelmente teria sofrido para manter um padrão de jogo elevado, como o Flamengo fez no jogo de hoje, com bastante alternativa, fazendo o jogo por dentro quando necessário, pelos lados também, se impondo com bastante sobra contra o Grêmio. O que me impressionou foi a passividade até mesmo do seu treinador no momento em que o Grêmio estava tomando aquele baile que estava tomando, porque era um baile ali, né? O Flamengo vem conseguindo jogar no futebol, na média, melhor que o futebol do Palmeiras. Eu acho que isso que grita o momento. Fala comigo, Bruneiro, galera, tô trazendo aqui pra vocês aqui nessa noite um trechinho aí do programa Linha de Passe da ESPN Brasil, pra dar uma olhada aí no que a mesa falou sobre a vitória maiúscula do Flamengo e sobre o Grêmio, placar magro, 1-0, mas isso não mostra o que foi o domínio rubro-negro em cima do Grêmio aí no jogo em Porto Alegre. Cresa ESPN Brasil, o grupo Disney, aqui na descrição tá o link aí do canal oficial da ESPN, lá você tem esse programa na íntegra. Vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, acionando o sino pra não perder nenhum videozinho top igual esse aqui, hypando o vídeo pro maior número possível de rubro-negros assistirem esse conteúdo e verem aí o que a bancada da ESPN Brasil do programa Linha de Passe falou sobre Flamengo 1, Grêmio 0, jogando em Porto Alegre. Partiu. Fazendo o jogo por dentro quando necessário. Semana passada você deu um empate pro Vasco num jogo que parecia controlado. Sim. E esse empate gera ali uma instabilidade no final. Porém, o Flamengo vem conseguindo jogar no futebol, na média, melhor que o futebol do Palmeiras. Eu acho que isso que grita o momento. Ele vai encostando na tabela, jogando melhor do que o Palmeiras está jogando. Vitor Birner, a gente tem as estatísticas que vão de encontro ao que disse o Eugênio, um domínio amplo. Finalizações do alvo do Flamengo, até poderia ser mais. A gente lembra que uma bola na trave não conta como finalização no alvo, né? Até porque ela não entra. E aí, Vitor? Eu queria... É difícil chamar o Birner de Vitor. Eu chamo de Vitor Ernesto. Eu sei, mas eu sempre chamo de Birner, mas saiu o Vitor. Que belo nome, Birner. Tudo bem? Boa noite pra você. Tudo bem, Mota? Obrigado. Boa noite a você, Jean, Eugênio. Boa noite ao Pedro, aos fãs de esporte. Você gosta do nome? Minha mãe, que tá lá em cima, que escolheu. Beijo pra ela. Eu acho que foi um jogo, não tenho que discordar dos colegas, de enorme imposição do Flamengo. O que me chama a atenção é que isso demonstra muito a força do elenco flamenguista, porque outro time que não tivesse Arrascaeta, Paquetá, Pulgar e Alexandre provavelmente teria sofrido para manter um padrão de jogo elevado, como o Flamengo fez no jogo de hoje, com bastante alternativa, fazendo o jogo por dentro quando necessário, pelos lados também, se impondo com bastante sobra contra o Grêmio, como disse o Eugênio, que costuma ser um adversário jogando em casa que dificulta a vida do Flamengo. Vale lembrar que o próprio Flamengo do Jorge Jesus deu um baile no Grêmio na semifinal da Libertadores lá, lendária, mas só empatou antes da goleada que acontece no jogo de volta, né, do Maracanã. E o natural do campeonato é que o Flamengo tome as rédeas da competição, que o Flamengo jogue o melhor futebol, porque tem o melhor elenco, porque tem um grande treinador. Eu acho que o Flamengo só não é o líder do campeonato nessa rodada porque tem 2 ajustes a fazer. Um, por incrível que pareça, é a conclusão das jogadas. Ele precisa ter um aproveitamento melhor das chances criadas. E o outro, que apareceu em algumas partidas, que para mim tinha sido grande defeito, ou vem sendo grande defeito do Flamengo, é a marcação da jogada aérea. Que, com o Felipe Luiz, era uma arma letal do Flamengo. Vários gols de cabeça gols, já tomou. E também tinha um trabalho defensivo muito consistente. Acho que essas 2 questões vão ser resolvidas. A da finalização, naturalmente, pela qualidade dos jogadores, confiança em resultados. A da bola aérea pelo trabalho do treinador. E a tendência, se nada diferente acontecer, é que o Flamengo joga o melhor futebol do campeonato. E o Flamengo, por ter o melhor elenco, é o time que tem mais chances também de ser campeão. Já que você falava do Palmeiras, que é o único concorrente direto. Quero te ouvir também, Pedro. Aliás, muita gente na live do YouTube. Então, like. Vamos fazer o Linha de Passe com a gente. Boa noite para você. A vitória do Flamengo, que tira aí 2 pontinhos para o Palmeiras, Pedro. Tudo bem, Felipe? Um abração a você, Eugênio, Jean, Vitor, a todas as mães que nos assistem e a todos aqui que nos assistem no YouTube também. É chovendo molhado, o Eugênio já falou, Jean, Birner, o amplo domínio do Flamengo. Agora, o que me chama a atenção é que esse amplo domínio do Flamengo, que é um amplo domínio e com muito controle, que poderia ter sido 4, não foi 4, foi 1, mas ele tem um tom diferente. E é claro que
nem acho mais novidade, confesso, desse Flamengo dos últimos anos, a tranquilidade que ele tem para se impor, seja no Beira-Rio, seja na Arena do Grêmio, se territórios tão hostis para ele tanto tempo. Agora, o Flamengo, nas últimas partidas, a gente pode citar o empate com o Vasco e o jogo contra o Estudiantes em La Plata. E alguns jogos anteriores, o Flamengo ele vinha jogando um bom futebol, mas sempre tinha um intervalo de 20 e 30 minutos em algumas partidas que o Flamengo perdia, de certa forma, o controle. Então ele negociava muito com risco, né? Que aí ficava muito aquele termo da tal da trocação. O Flamengo trocava demais. Ele escapa de tomar alguns gols em alguns jogos, pela qualidade ele dilata um pouco o placar e fica uma sensação que era um amplo domínio muito diferente. O Flamengo ganhou jogos com uma diferença maior do que hoje, mas que não teve o controle que teve hoje. Então acho que a boa notícia é que hoje o Flamengo, com desfalque de algumas peças importantes também, que ainda vai ter em alguns momentos, Arrascaeta, Paquetá, ele controla com uma facilidade que eu até, de certa forma, fiquei um pouco surpreso pelo que foram os últimos jogos. O Flamengo não jogou no meio de semana, né? Aqueles minutos ali antes da confusão, não dá para considerar um jogo. Então, talvez um pouco ele descansado, apesar das viagens. Teve fôlego para controlar bem o descansado. inteiro. Não foi aquela coisa que o Flamengo passou em alguns momentos, que era controlava 1-0, aí depois negociava, chamava o adversário, ficava passando por um certo sufoco que não precisava, hora tomava gol, hora não tomava, e depois resolvia quando matar o jogo. Hoje não, hoje ele controla o jogo inteiro, tem uma bola do Carlos Vinícius, tem uma bola da Zuma ali, mas é muito pouco, ele não teve risco ali contra um Grêmio hoje, o Grêmio hoje teve muito mais a lamentar. Então acho que essa, para além da vitória, tem a preocupação sim, estou com o Birne, precisa finalizar melhor quando o jogo se apresenta, não é simplesmente o desempenho da defesa do Grêmio, o Flamengo tem condição. Só para pontuar isso, claro, essa percepção que a gente tem, e eu também tive olhando o jogo, mas eu quis olhar o número aqui do campeonato, não claro. O jogo de hoje. O Flamengo tem o segundo melhor percentual de aproveitamento das finalizações. Converte 13,7%, à frente dele só o Botafogo com 15,3%. E o Palmeiras vem logo atrás com 12,8%. E é louco, que hoje... Só uma coisa, essa estatística leva em consideração todos os chutes. Percentual de independentemente chutes de onde viram são, gols. se estão marcados, se o jogador está livre na área ou fora da área. Não. Mas eu acho que ela não... Porque o Flamengo perde grandes chances. Não, Eu acho que também, essa e questão- ela também não traduz, às vezes, um Flamengo que chega demais e às vezes não cria a chance clara. Está muito ali de imposição. E o lance da tabela é louco, né? Porque, por exemplo, daqui a pouco a gente vai falar de Corinthians e São Paulo, onde o Corinthians está na tabela, onde São Paulo está na tabela, o que é o momento dos dois times. Mas sim, endossa muito. O Flamengo hoje pode pegar, bater na tecla e tudo mais, a chance. Primeiro tempo poderia ter sido 3, 4. Acho que até os 22 minutos de segundo tempo, quando sai o gol do Flamengo, o torcedor fica com aquela pulga atrás da orelha do tipo, caramba, é tanta imposição, o Palmeiras tropeçou e aqui o Flamengo não vai fazer a parte dele, só que o gol sai, mas é um Flamengo de muito controle, que acho que isso faltou sim em alguns momentos, Felipe. Isso chamou minha atenção e a grande notícia, acho que o Eugênio falou, né? Que é no momento que o Palmeiras começa a ter o seu futebol questionado, a gente vai falar depois do gol anulado ou não, mas o Palmeiras teve problemas, hoje com o Remo, novamente vai ter questionamentos e tal. Agora, é um Flamengo em muita ascensão. São 3 jogos, né? Atlético, Palmeiras, confronto direto, e o Curitiba antes da pausa para a Copa. A gente pode ter talvez aí uma mudança. Agora, uma preocupação, né? Sem Pulgar, sem Paquetá, agora sem Everton Araújo suspenso e sem Jorginho. E o que o Jorginho joga de bola hoje também é uma grandeza como conduz, como sabe. Os dois lá de trás, Ortiz voltando a jogar bem, importante, Léo Pereira. Mais uma vez, o Ortiz especificamente voltando a jogar bem. Agora, o Jorginho, para mim, grande nome. E está suspenso no próximo jogo. Everton Araújo está suspenso no próximo jogo. Paquetá ainda voltando de lesão, né? O Pulgar a gente ainda não sabe se vai poder estar. O Flamengo não tem exatamente essas opções. O De La Cruz sempre é incógnito, não está jogando, não está 100%. Então, só esse senão do Flamengo para sequência De La do Cruz, campeonato. essa boa chance, né? Lembrando que o Flamengo tem 3 jogos, Não foi essa, um deles no pela segundo Copa tempo. do Brasil, até a partida do dia 23, quando recebe o Palmeiras. A gente claramente vai falar bastante do só do Flamengo brasileiro, né? e vai trazer o 2, né? Palmeiras Só. para essa discussão, para a verdade. gente não deixar o Grêmio passar batido, o Grêmio que vinha e vem, assim, Luiz Castro sendo questionado e tal, hoje 3 zagueiros. O que vocês acharam do Grêmio hoje? Era o que dava, porque assim, o Jean já passou pelo ponto de... o fato de estar 0 no placar contra o Flamengo não significava que o Grêmio estava marcando bem defensivamente e tudo mais. E esse Grêmio, ele realmente preocupa no médio e longo prazo da temporada? Não dá para esperar muito? Dava para estar jogando mais? Eu acho que, primeiro, que o jogo contra o Flamengo é um jogo atípico. E isso tudo bem, a gente vai ter sempre que considerar. É um jogo contra um elenco muito forte, com muita qualidade. Eu acho que os números que o Eugênio trouxe têm a ver com essa qualidade, né? Tem a ver com a qualidade das chances que você cria e também com a qualidade dos jogadores na hora de finalizar. São jogadores muito bons. Então, é normal que você sofra mais contra o Flamengo. Agora,
o que me impressionou foi a passividade até mesmo do seu treinador no momento em que o Grêmio estava tomando aquele baile que estava tomando, porque era um baile ali. Na metade do primeiro tempo, a impressão que dava que o jogo não estava 2-3-0 na metade do primeiro tempo, muito mais por sorte do que por juízo, né? Eu acho que você não criar contra o Flamengo, e não criar tem sido um problema para o Grêmio, acho que de maneira geral, né? Mas você não criar contra o Flamengo muitas vezes se deve ao fato de que a sua postura vai ser absolutamente mais defensiva, que você vai lutar sobretudo para não tomar gol, como o Grêmio até tentou fazer num determinado momento na segunda etapa, né? Com as linhas muito baixas, fechadinho, tal, tentando realmente se trancar, e acho até que no segundo tempo, na primeira metade do segundo tempo, conseguiu fazer melhor isso. Tivesse feito isso no primeiro tempo, onde não tomou gol, talvez as críticas à atuação do Grêmio nem fossem grandes, porque, cara, é o Flamengo do outro lado, né? E mesmo que você se defenda bem, a chance de você tomar um gol como o Grêmio tomou, né, são normais. Mas eu acho que, assim, mesmo considerando que o jogo de hoje era contra o Flamengo, de maneira geral, o Grêmio tem que se preocupar com uma questão ofensiva, uma questão de não conseguir produzir nem mesmo quando precisa produzir, porque era o caso hoje. Depois de tomar o gol, você imagina, bom, agora o Grêmio vai arriscar, vai tomar 2 ou 3 eventualmente? Vai, mas tem que conseguir jogar. E como disse o Pedro, acho que a chance, né, talvez mais clara criada foi com o Carlos Vinícius num chutão do Everton para frente, né, para ele brigar pela bola lá na frente, ele acaba brigando, a bola sobra para ele, mas é muito pouco, e não foi muito pouco apenas contra o Flamengo. Acho que essa é a questão. O jogo contra o Flamengo não é parâmetro, o Grêmio vinha se defendendo bem e sofrendo poucos gols. Teve um jogo que empolgou o torcedor, mas contra um adversário muito mais fraco recentemente, né, com o Recoleta. Então acho que é um Grêmio que, sim, de maneira geral, olhando para esse campo... Riestra, desculpa. Jogar contra o Riestra, o próprio Recoleta, e contra o Flamengo, digamos que tem um certo nível, uma certa diferença de nível aí, né? Mas, enfim, galera, um jogo muito bom do Flamengo. Novamente o Flamengo perdendo muita chance. Aquele gol que o Jorginho perdeu, que era logo no começo do jogo, pra mim é inaceitável, principalmente o jogador da qualidade do Jorginho perder um gol daquele. Cara, inaceitável. Vários gols perdidos do Flamengo, o placar não... É um reflexo do que foi o jogo. O Flamengo dominou o jogo muito. O Grêmio, uma atitude patética, cara. Totalmente. Cara, parece que sem vontade. Isso que eles estavam jogando na arena do Grêmio, na cidade deles, no estádio deles, na casa deles. Eles têm uma postura dessa contra o Flamengo. Sinceramente, se eu fosse um gremista, eu ia estar pé da vida com o meu time, porque a postura do Grêmio diante do Flamengo foi de uma covardia, de um jogo totalmente apático. Parece que os caras não queriam ganhar, sabe? Tava perdendo, tava sendo dominado e eles não atacavam. Enfim, um jogo muito mal do Grêmio, porém méritos totais é o Flamengo, que dominou o Grêmio do apito final ao apito final, fora os gols perdidos que o Flamengo teve aí, seja por incompetência ou por defesas do Everton. Mas enfim, eu quero saber a sua opinião aí sobre esse jogo do Flamengo contra o Grêmio. Deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sino e hypar o vídeo. Eu vejo vocês no próximo e até mais.